No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Oi, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, obrigado por estar aí nos acompanhando. Nós estamos no 5º episódio do podcast Outro Ponto de Vista. Obrigado pelo seu tempo. Espero que a gente possa estar conseguindo fazer alguma diferença em sua vida. Esse é o objetivo, esse é o nosso propósito. Tentar ajudar dentro da nossa condição, desse lado aqui da câmera, a mostrar algumas experiências, alguns conhecimentos que nós já adquirimos ao longo desses anos, para que a gente possa tentar minimizar a sua jornada, facilitando, orientando para que você também consiga superar da melhor forma possível. Nesse 5º capítulo, a gente vai falar sobre justiça divina. Não a justiça do homem, a justiça divina. Eu sei que é um assunto penoso, por isso que eu estava pensando um pouquinho aqui antes, como a gente abordar isso, de modo que ela fique muito leve. Porque no capítulo passado a gente falou sobre morte. É um processo que finda, acabou. A justiça divina não. A justiça divina é uma coisa latente. Por isso que eu estava aqui reticente, pensando como abordar da melhor forma possível. O que seria a justiça divina? A gente tem, alguns provérbios, aqui, o que é muito conhecido é o tal do aqui se faz, aqui se paga. Na verdade, não é bem isso que acontece. Para as pessoas que têm o conhecimento do mundo espiritual, sabe que a gente às vezes paga por coisas que nós fizemos há muito tempo atrás. E através dessas sucessivas vidas, o nascer e o morrer, o nascer, o morrer, através das nossas atitudes, através da nossa evolução, nós podemos minimizar ou agravar essas cobranças. E é isso que eu queria conversar com você sobre a justiça divina. Então, por exemplo, a grosso modo, Então, se porventura você conhece pessoas que passam por situações de penúria, assim, de provação, Então, a família toda, como é que a gente pode explicar isso? Como é que a gente pode explicar uma família que tem problema com depressão, uma família que tem problema com álcool, uma família que tenha problema com droga? Mas será que Deus ia ser tão injusto? Será que tudo isso tinha que acontecer para penalizar essa família? Será que essa família tinha que sofrer tanto? Eu vou tentar explicar. Basicamente, o que acontece é isso. Então, por exemplo, nós que somos espíritas acreditamos que quando algumas pessoas morrem, em função de algumas ações, então, por exemplo, álcool, ok? Então, de repente, uma pessoa morreu em consequência do álcool, outra pessoa morreu, outra pessoa morreu, outra pessoa morreu. Essas pessoas, elas, depois da morte, são levadas para uma região uma região espiritual. Então, as pessoas morreram, a energia do espírito, do seu espírito, são levados por uma determinada região, onde eles fazem um trabalho de regeneração, assim com o álcool, com os outros vícios. E aí o que acontece? Durante esse trabalho de reabilitação, as pessoas acabam criando afinidade entre si, então, por exemplo, tipo lá no plano espiritual. Não, então vamos voltar para a Terra e nós vamos nos ajudar para que nós não tenhamos novamente problema com álcool.
E é isso que se forma. São famílias que se constituem com o objetivo de tentar ajudar um ao outro, mas muitas vezes isso daí ela acaba trazendo uma prova tão dura que às vezes a família acaba sucumbindo, né? A essa situação nós chamamos de karma familiar. É quando a família tem que passar por essa provação. Tá? Às vezes também acontece o contrário. Às vezes a prova é tão dura que às vezes na família um dos seus membros ou alguns de seus membros ainda tem muita dependência. E os outros familiares, eles têm a função de tentar protegê-los para que consigam superar essa dependência e consigam se libertar desse processo. Não é fácil. Não é fácil. O que a gente sempre aconselha, buscar ajuda médica, exames, controle, terapias e corpo médico mesmo supervisionando você para ver como você está evoluindo nesse processo. O que eu posso falar para todo mundo é assim: uma vez detectado um problema, não demore para reagir diante dele, ou seja, para intervir. Não fique empurrando, porque quanto mais tempo você demora, mais difícil vai ser o tratamento. É estranho, né? Então, quando a gente fala de justiça divina, a palavra que tem que vir logo em seguida é perdão. Ou seja, se você fez alguma coisa, ou cometeu algum erro, ou alguma injustiça com alguém, se você puder reparar, repare, né, para tentar minimizar esse seu erro. Mas se o erro que você cometeu for muito grave, pode ter certeza que não é você que vai pagar. Quem vai pagar são as pessoas que você ama. Duro, né? Isso é duro. Isso realmente é pesado. Quando você erra e você arca com as consequências desse ato, é justo, vai. É justo. Mas imagina uma pessoa que você ama ter que pagar por um erro que você cometeu. Isso é duro. É isso que a gente chama de justiça divina. Por isso que o Espiritismo está pautado no perdão. Ou seja, quem faz vai pagar. Não tem jeito. Uma hora essa cobrança vai chegar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: eu quero que ela pague agora, eu quero que ela arque com essa pendência nessa vida. Isso mostra muito rancor, né? Eu acho que é o contrário. Se ela cometeu alguma injúria a você, tente trabalhar para perdoá-la. É fácil? Não é. A gente sabe que não é fácil. Mas tente. Se você conseguir, com certeza vai ser uma superação. Sinal de que você conseguiu desenvolver, suplantou essa diferença, talvez até essa injustiça, e seguiu o teu barco. Mas o que eu falo é isso. Quando você é vítima de uma injustiça, se você ficar lá remoendo, puta, o cara sacana, o cara foi egoísta, o cara puxou meu tapete, isso vai estar te corroendo. Lembra de novo que a gente fala de energia? Esse tipo de energia é uma energia muito ruim. Só que se você fica pensando com esse tipo de vibração, o que você vai contaminar? As pessoas do trabalho, as pessoas da sua casa, seus lugares onde você eventualmente fica, e isso pode ser irradiado por outras pessoas. É ruim? Claro que é ruim. É muito ruim. Puxa vida, o que seria melhor? Esquecer? Não, ninguém está falando em esquecer. Não é fácil, mas tentar perdoar. Consegue? Também a gente sabe que não é fácil, mas é diferente. Uma coisa é você saber que tem que fazer e tentar fazer. A outra coisa é você saber o que tem que fazer e não querer fazer. Isso que impede seu crescimento. Isso que impede que outras pessoas também o perdoem. É uma via de duas moedas.
Pensa dessa forma. Puxa vida, às vezes as pessoas erram, mas às vezes não erram de forma intencional. Às vezes erram, sei lá, por distração. Mas tem pessoas que às vezes ficam tão bravas, rancorosas com aquilo e levam essa energia, esse pensamento de vingança para sua casa. Pô, às vezes você acaba afetando a sua família com esse tipo de padrão de energia. Às vezes você afeta os animais, às vezes você afeta seus pais, às vezes você afeta aquelas pessoas que estão já fragilizadas, como as crianças, ou as pessoas com as comorbidades. E mesmo você não tendo consciência plena disso, eu te falo, você está com uma carga negativa e você está contaminando as pessoas que estão próximas a você. Muda a maneira de pensar, você vai ver como você vai caminhar mais fácil. É fácil? De novo falo, não é fácil, mas tenta fazer. Pelo menos essa é a direção que eu venho te orientando. Tenta perdoar, porque isso é um exercício. Talvez não consiga com uma coisa grave, entendo, claro que eu entendo. A gente é ser humano, a gente veio aqui e está aqui na Terra, nessa jornada de vida, para nos aprender, para que a gente possa aprender, para que a gente possa superar essas provações. Mas o que eu sempre digo para algumas pessoas, é comum a gente ouvir assim: puxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudei tanta gente, por que eu tenho que passar por uma prova tão dura? Então, volto de novo para os capítulos anteriores. Nós estamos aqui na Terra num processo de evolução, num processo de crescimento. Esse crescimento não para. Se você é bom, se você é uma pessoa correta, é uma pessoa idônea, é um modelo de pessoa, você vai ter provas mais duras. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Tem que fazer sentido. Se você tem mais bagagem, se você tem mais capacidade, você tem que ir para voos mais altos. Por quê? Não é só por você. Entenda isso. Se você consegue, absorver de forma positiva as duras provas que a vida te impõe, ou seja, você sai sorrindo, entende que aquilo é uma prova para verificação do seu crescimento, você passa a ser uma referência entre as pessoas. Pensa nisso. Puxa, seu filho, sua esposa, seus irmãos, seus pais. Puxa vida. Pensa bem. Vai me dizer que você não conhece pessoas que passam por doenças graves e são otimistas. Mesmo sabendo de todo o risco que estão passando, são otimistas. Às vezes, essas pessoas, na fase final da sua vida, ainda dão força para os familiares que estão sãos, que estão bem. Eu sei que é duro, mas essa é a tal da justiça divina. Quanto mais você desenvolve, quanto mais você cresce, maiores serão os seus desafios. E entenda isso. Você não tem essa bagagem toda para que você sozinho possa fazer uso. Essa bagagem que você adquiriu ao longo de todas essas provas, de todas essas dificuldades, ela tem que servir de referência para as outras pessoas. Pensa bem, é muito legal. A gente sabe quando a pessoa tem boa índole, a gente sabe quando a pessoa está bem intencionada. E isso serve de referência. Assim como a gente sabe o contrário. Aquela pessoa é mau caráter, aquela pessoa é do mal, não dá para confiar naquela pessoa. Pensa nisso, tá? Acredite em ser superior. Eu acredito em Deus, mas acredite no seu ser superior. Acredite que Ele está vendo tudo. Que as pessoas que errarem um dia pagarão. E por que eu digo isso? Porque quando você estiver diante de uma pessoa que esteja passando por muita dificuldade, por uma prova muito dura, não tenha dó. Não tenha dó. Essa pessoa, ela está passando por uma prova para seu crescimento.
E ela está passando por essa prova dura porque ela tem condições de passar por ela. É isso. Pensa diferente. Então não adianta você querer passar pela dificuldade que aquela pessoa está passando para tentar minimizar o problema dela. O problema do João, da Maria, é do João e da Maria. O problema veio para eles aprenderem a superar. Isso é que vai fomentar o crescimento delas. E se elas conseguirem superar, elas estarão mais fortes e poderão ajudar outras pessoas. Eu sei que é duro, mas às vezes isso acontece com filho, esposa, pai, mãe, irmão, parente. O problema dele é dele. Se você quer ajudar, tente orientá-lo. Se você tem condições de dar mais apoio, faça, mas não faça por ele. Se você, de repente, tem a graça do perdão, se você conseguir eventualmente perdoar algo que alguém tenha lhe feito que foi muito grave, puxa, parabéns. E de que forma você pode perdoar? Tem pessoas que realmente conseguem apagar isso da sua memória e não tá nem aí se encontrar com aquela pessoa que lhe causou alguma injúria, alguma injustiça. Trata a pessoa de forma normal. E às vezes as outras pessoas que sabem da história, às vezes ficam indignadas, mas isso denota a elevação daquela pessoa, né? Ou seja, é uma pessoa que vai seguir adiante. Quer falar mal, fala. Ela tem convicção dos seus atos e dos seus pensamentos, e isso é que vai protegê-la para uma caminhada mais tranquila. Então, às vezes, essas pessoas que têm essa característica passam por dificuldades, por piores que sejam, por mais duras que sejam, ela passa com mais resiliência, passa com mais leveza. E aí outras pessoas que são mais rancorosas, que guardam mais esses dissabores de suas vidas, às vezes com provas menores, acabam se perdendo, ou trazendo aquele quadro de energia muito ruim, contaminando seus familiares, sua casa, ou as pessoas à sua volta. Era sobre isso que eu queria falar. Mais uma vez, a gente tem um tempinho curtinho nessa primeira temporada e eu queria só dar uma pincelada de alguma coisa que possa te ajudar. Espero mais uma vez que isso tenha preenchido aí algumas dúvidas ou possa despertar algumas dúvidas, e se isso aconteceu e se você teve algum tipo de interesse, existem literaturas que podem te ajudar a talvez satisfazer esses vácuos de conhecimento. Mas se você quiser, comenta, a gente vai tentar responder e tentar te explicar, tá bom? Se você gostou, dá um like. Se você achou que pode com isso ajudar as pessoas, dá lá, manda lá esse vídeo aí para um amigo, para algum familiar, tá bom? Eu agradeço, porque esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo de toda a equipe aqui. Eu não estou aqui sozinho, tem o pessoal do Estúdio Rocha, tem os outros parceiros aqui que vão fazer também outros vídeos de podcast, e a pretensão nossa é realmente ajudar, tá bom? Eu queria aproveitar e falar que nós estamos também em outras plataformas, não só no YouTube e Spotify. Estamos no podcast Deezer, Pocket Cast, Castbox e Podmix. Essa parte eu não estou muito familiarizado, desculpa. Eu vou treinar e vou melhorar. Mas nós vamos estar em várias plataformas, mas com um objetivo só: tentar te ajudar, tá bom? A gente não é o dono da verdade, a gente não quer fazer com que todo mundo acredite no que nós estamos falando, mas eu peço esse voto de confiança. Vai sim, você vai sentir diferença. Tenta fazer que vai melhorar muito sua vida, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. De novo, se gostou, dá um like, comenta. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a gente vai tentar te explicar, talvez em vídeo, ou fazer vídeos que possam explicar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado à equipe do Estúdio Rocha, e outro ponto de vista, tamo junto. Obrigado, pessoal, até a próxima, muito obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir em baixos. Difícil superar, mas acredite, dá.
O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.